coisas completamente diferentes. Completamente Cara, diferentes. colocar o Luigi nessa história, para mim, é um exagero brutal. Não teve intenção, não foi por querer. Ele não mirou o jogador, o torcedor do Corinthians. Não, mas ele chutou a bola para a arquibancada. A bola está parada naquele negocinho da federação. Ele não chuta para a arquibancada, ele chuta na placa. É que a bola pegou e foi para cima. Ele deve ser punido, né? Essa é a pergunta? Se o Luigi deve ser punido. Vai dizer, não o vai. TJD, né? TJD. Que, olhe, deve receber uma... O que ele fez? Um ato antidesportivo? Foi? Né? Merecia o quê? Um cartão amarelo? A mesma coisa o Andrés. Ele cometeu um ato antidesportivo, merecia tomar um cartão amarelo. Tem um Agora, artigo que cafajestagem, como é que é os termos que se usam? Trapaça. Tá, porra, aí é demais, né? Aí já é demais, certo? Esse termo Então, eu usei, eu só o usei tribunal, sabotagem. O tribunal... Sabotagem foi. O Tribunal de Justiça, o STJD... TJD, no caso. O TJD deveria puni-los com uma medida educativa. Agora, tirá-los do jogo por algo que cometeram em campo, que mereceria um cartão amarelo, aí para mim é demais, entendeu? Aí é... E o resto, né? Fica impune? Vambora, pode tudo, o goleiro deita, o outro se joga, não acontece nada. Não é uma questão de falsa simetria. Está tudo no mesmo contexto do jogo de futebol, certo? Então, a gente tem mais paciência com algumas coisas, menos paciência com outras, a gente aponta questões. Lembra o que fez o Rodrigo Caio? Quando o Jô teria pisado no jogador do São Paulo e o Maicon, depois do show, nunca mais esqueci, o Maicon falou o seguinte: eu prefiro que chore a mãe do Jô do que a minha em casa. Né? Então, este é o código dentro de campo. O código dentro de campo é esse. Aquilo que o Rodrigo Caio fez, que para mim foi correto, e a gente bate palma para isso lá fora, ele quase foi execrado. Sim. Aqui. Pelo técnico, Rogério Ceni. Também, além do Maicon. Pela torcida também. Pela torcida. Exatamente. Então, assim, é disso que estamos falando. Nós estamos falando de um ambiente assim, né? Então, tudo bem, querem punir o cara, o TJD pode dar uma punição, multa, pintar um prédio, sei lá, o Luigi, pedir desculpa pro torcedor. Mínimo, né? O mínimo necessário. Eu acho que aquela né? coisa que foi e é isso, cara. O Vitor Roque outra vez, não foi? Sim. Que é outra coisa, mas, assim, a punição ao Luiz tem que ser uma punição educativa. Claro, pô. Vai lá. E ele dá mais... Vai uma camisa, vai não sei o quê, ela pede desculpa. Uma camisa do Corinthians. Não, uma camisa do Corinthians. Ele dá, e ele, Manda uma camisa do Palmeiras. Do Corinthians. e assim, outra e ele coisa- dá mais sorte do que juízo, porque a bolada nessa mesa foi no Massini, não foi nós três. Porque nós três usamos óculos. Se a bolada pega no rosto de alguém Claro, com óculos, ele tinha o Palmeiras provavelmente o olho da pessoa teria Palmeiras entrado e- vidro e tal, e Então, teria dado uma M Mas se o gigantesca. Luigi chuta aquela bola que ele não chutou e acerta o torcedor lá e machuca o Não, torcedor... é diferente. Não é diferente. A torcida inteira está olhando para a bola. Machuca o torcedor. O Corinthians chutou tô 1000 falando bolas do erradas desde machucar o 14. torcedor. Só que eu já vi o torcedor O põe a Luigi mão. tem que ser responsabilizado por isso. Se machucou o cara, ele tem que se responsabilizar, fazer o tratamento, cuidar da pessoa. Tá todo mundo olhando pro pênalti, pro lance ali, pra bola, ó, pra a bola e tal. E aí o cara nem tá vendo, ó. É diferente, você está olhando a bola, você põe a mão, você abaixa. Já vi 1000 vezes a bola ali. educativa. A do Andrés é outra. Pega em dois, né? Tem um strike ali, ó. Pega no de amarelo. E aí tem uma câmera que já puxaram o zoom. Olá, aí o rosto do garoto tá... Aquelas coisas que a bola amassa o rosto, né? Enfim. A sorte que não tinha óculos. Se tem óculos, machuca feio o olho do cara. Entra vidro no olho. É uma M gigante que poderia ter dado. Poderia, não deu. Então vamos para a consequência. Quem fez o ato? O Luigi. É um moleque, é um menino que precisa ser educado. Isso aí. Não ser punido... Punição educativa. Então essa Claro, é a parada. para mim o Andrés é a mesma coisa. A gente colocou... Igualzinho. Eu acho outro nível. É uma outra coisa. Cafajestade não, pô. O que é isso, É uma cara? coisa premeditada. Pô. Sabotagem pode usar pra... Tá, o goleiro se joga de forma premeditada. Mas como assim? O goleiro, quando quer fazer cera, Mas não, se joga de forma premeditada. Foi tudo feito pelo Palmeiras. Então, é ok, tudo pelo Palmeiras. Nesse jogo foi. Nesse jogo, Claro, porque o Corinthians não fez um gol, porque senão o jogo não acaba. Vou repetir. Eu acho que Não, deve não ser é a punido. mesma, é o ambiente que Mas cerca. mas isso
o ambiente, a gente concorda, todos nós. Isso é uma questão, de fato, de educação, né, para o futebolista brasileiro, para o cara que trabalha com futebol no Brasil. Para mim, era a questão mais importante. Agora, o que ele fez é passivo de punição. E essa punição não é tirar, suspender o cara também, porque não é isso que a gente está falando. Porque o torcedor, ele fica morrendo de medo que o jogador dele seja suspenso e não jogue a próxima partida. Só isso. Como os caras ganham demais, quando tem a multa, que seja uma multa bem dada. Você não pode fazer isso. Eu acho que multa é pouco. Você não pode fazer isso. Eu acho que ele tem que dar palestra, conversar com Também, pessoas que... exatamente. Eu acho que esse é o modelo Mas educativo. Os dois, bom, mas o Luiz de menos. O Andrés, principal. Agora, tirar o cara do jogo, e não é porque é Palmeiras... Porque a atitude dele merecia expulsão? Não. A cartão amarelo, atitude antidesportiva. Ponto. É aí que tem que pegar. Eu sou contrário ao exagero. Entendeu? Então vai vir os pinguins de gravata e vão tirar o cara. E tudo bem também, campeonato estadual. Eu, por mim, ó, tiro o cara, deixa o cara descansar. Muita gente, que a memória da galera é curta. O Ressone está de prova aqui o quanto eu enchi o saco para punição em relação ao Corinthians ter melado o jogo na final do Paulista. E ele discordava. Não é só tirar a faixinha da organizada, o batuque. Era interdição, perda de mando. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Aí vai passando. Não pode acontecer. Os caras melaram um jogo. Isso não existe. Por isso que não importa a camisa. A atitude antidesportiva, ela tem que ser punida, senão acontece de novo. É isso. Estou totalmente de final, acordo. a punição do Corinthians ficou caríssima. Então, teve a multa... 2,5 milhões, porque tomou de renda de 2 jogos. Tudo bem, mas no caso, na atitude, o Corinthians deveria perder mando de jogo. Que o campo dele foi... não ofereceu segurança para a continuidade do jogo. Não, melou o jogo. Melou o jogo. Uma trapaça. Então, mas eu acho que são coisas diferentes. Então, mas por isso, cada caso é um caso. O caso do Andrés é um caso diferente. É isso, de punição educativa. Exatamente. Ponto final. Eu sou poliana, eu acho que tinha que ter um pacto pela civilização no futebol. Os jogadores do Corinthians falaram depois do jogo, depois da declaração do Ranieri. Foi o Ranieri. Tudo bem, né? Isso é isso aí. Mas isso não é bom. Então, claro, eu não estou dizendo que é bom, eu estou dizendo que é como é. Não é a vida como ela é? Por isso que eu tô falando. É aquela coisa. O Vesca acha legal esse tipo de coisa. Ele fala do pacto civilizatório de alguém. A CBF chega e fala, pessoal, é o seguinte, a gente vai reunir todo mundo aqui, jogadores, treinadores, oportunidade, pessoal do G4, tá todo mundo, a mídia, a imprensa, todo mundo. Sou totalmente a favor. O pacto falou, olha, se a gente continuar com esse futebol trapaceiro, sujo e desonesto, a gente não consegue transformar o futebol brasileiro onde ele poderia ser, o que ele poderia ser. Grana a gente já tem, time bom a gente já tem, torcida a gente tem pra caramba, um monte de time com torcida grande. Estádio bom a gente tem, vários, tem de Copa, tem tudo. O Brasil tem poucos estádios ruins, gramados também. Questão do que era no passado, pelo menos, maravilhoso. O mundo vive em outro ambiente com relação, inclusive, ao continente. O Brasil é descolado desse continente. Então tem todos os ingredientes aí. Só que tem esse futebol trapaceiro que a gente vê o tempo todo. E aí, concordo com você, Massa, no seguinte ponto. Eu acho que o que o Andreas fez é inaceitável, uma trapaça, o cara deveria ser punido sim, com grana, sei lá com como. Mas a gente não sobe no caixote aqui para as trapacinhas do jogo. Do goleiro que se machuca, se finge que está machucado, do cara que faz cera, do cara que se machuca 100 vezes durante o jogo para ganhar tempo para o cara entrar com o carrinho de coisa. A gente tolera isso. Mas o juiz tolera isso, todo mundo tolera isso. Então, por isso que eu acho que eu sou a favor de um pacto civilizatório que envolva todo mundo. É que nós somos... a gente vem de longe, eu estou completamente a favor. Aliás, eu disse segunda-feira, hoje é terça, que não gosto, e não faria e não recomendaria de forma alguma que isso pudesse acontecer. Porque se acontecesse contra... eu não ia gostar do mesmo jeito, né? E fui severamente elogiado, né? Aliás, esse é um bom exercício. Falando em elogios, o chat está no ar. Se colocar no outro lugar, claro. No lugar do outro. É um exercício básico. Se coloque no lugar do torcedor do Palmeiras ao ver, depois do jogo, durante o jogo lá no Campeonato Estadual, o que aconteceu. É bonito? Não é bonito, né? Então...
E não tem santo, tem gás, tem isso, tem aquilo, tem na década de 80. Se a gente for lembrar, cara, nossa. Agora, Esse, o Tiras, o que a gente vive hoje, lá atrás, o Odorico diria, que vocês vão ver para frentemente. Você veja muitos ex-jogadores falando, isso aí é do jogo. Existe no futebol é o código. uma terra sem lei ali dentro do campo. É um código. Entendeu? Entre eles, né? O código, é o código isso. da trapaça. É assim que é. Por isso que eu acho que é isso que tem que ser rompido. Né? Tem que virar essa página. Transformar numa outra coisa. O ambiente. Claro que é. O Andreas Pereira já jogava uma vez cavocou. E o jogador que sai. Não, e o jogador que sai daqui e vai para lá. É a história. A história do jogar papel no lixo aqui, quando vai para a Europa, joga no lixinho. Você é o que o seu ambiente é. Exato. Para mim é muito claro isso. Muito claro isso. Mas você acha que tudo bem, é isso? Não acho que tudo bem. Eu estou entre as duas coisas. Você falou ontem que estava tudo bem, que é isso mesmo, que eu que não agora já dormiu, refletiu, está tudo bem também, pode mudar de opinião. O Andrés, eu estou entre as duas coisas. É errado o que ele fez, é um absurdo e, ao mesmo tempo, isso faz parte do folclore do futebol. Eu tenho dificuldade para cair para um lado ou para cair para o outro. Que é tudo errado ou tá tudo bem. Eu estou no meio do meio termo. Eu estou aceitando um pouquinho que isso é um absurdo e, ao mesmo tempo, eu também aceito o argumento de que, cara, isso ali está tentando ganhar o jogo. Eu fico no meio termo. Não é querer ficar em cima do muro. Para mim, o que mais pega é quando os jogadores, inclusive do Corinthians, eles endossam esse negócio. Não, é assim mesmo. Futebol, se o próprio treinador do Rodrigo Caio ficou louco da vida porque o cara foi honesto, né? Naquele lance, imagina o que é o jogo dentro de campo. Se ele falou isso, imagina no vestiário como foi. Nossa Senhora, sabe? Então, cara, eu acho também, concordo com você, é uma grande oportunidade. Vamos dar voz ao Luigi e ao Andrés para que se retratem, para que ensinem, para que participem de palestras com jovens, crianças e tal. E é ato antidesportivo. Mas, por fim, isso é um tema para TJD ou deveria ser outra coisa? É o único órgão regulamentar que regulamenta esse tipo de coisa que não consta da súmula do jogo. Né? Aliás, não está na súmula, né? Exato. São coisas que foram... Ele não viu. O que vai para a súmula é aquilo que o árbitro vê quando ele dá o cartão para o goleiro. Fala, demorou na reposição, biriri, bororó. Certo, ato antidesportivo, cartão amarelo. Mas vocês citaram uma coisa aqui que eu acho que era importante. O Luigi, stories de 24 horas, está tudo bem. Se ele põe lá... Demorou. Demorou. Sabe o que acontece? Isso está faltando. Só vai agir na pressão. Demora. E é errado. É errado. Porque aí perde o time. E perde a essência, né? A essência da coisa. Enquanto isso, o clube do qual fazem parte, qualquer jogador nessa situação, podia ser com outra camisa, é idolatrado pela essa massa de gente que acha legal pra caramba. Né? Eles estão sendo heróis na comunidade. Sim, claro que é. Esse é o desserviço. Sim. Eles são idolatrados pela... Por isso que quando a gente precisa entender o limite entre você ter um time inocente, café com leite, e ter um time que... Esse limite é difícil para qualquer comandante. Então, o time não pode ser tão passivo como nos clássicos anteriores. Ok. Qual o limite disso? Da competitividade? Né? Uma coisa é você não perder nenhuma dividida. O Aníbal passou dele. O Aníbal passou dele. Eu acho que o Palmeiras... Foi o que a gente falou aqui. O Palmeiras foi exemplarmente focado no jogo. Mas 2 jogadores dele passaram do limite. Em situações... Ou 3, se a gente quiser discutir. Quer dizer, o Flaco Lopes numa outra circunstância. Passaram do limite do ponto de vista moral. Mas do ponto de vista da tribo, eles fizeram bem. Quem passou do limite errado foi o Aníbal, que deu uma cacetada na tela e foi expulso. Foi expulso e foi banido do clube. Isso, exatamente. Por isso que o limite é tempo. Exatamente. Né? Então Enquanto não tiver
uma redefinição de regras de comportamento ético no futebol brasileiro, vai ficar... Mas, Luigi, meu caro, você que recebeu aquelas milhares e milhares de mensagens de solidariedade por aquele problema que você viveu lá no Paraguai, não custa, um story, 24 horas já sai, o torcedor do Palmeiras vai entender, pede desculpa pro garoto lá, o que, enfim, a bolada no rosto. O do Andrés é outra coisa, o do Andrés é um negócio que vale análise mais profunda.